Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, a paz do Senhor. Podemos nos colocar em pé? Sejam todos bem-vindos à Igreja da Fé Cristã, você aí de casa. Vamos curvar nossa cabeça um pouquinho, para a gente entrar em sintonia com o Pai. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos nessa noite diante da Tua presença. Entregamos o cansaço do nosso corpo. Entregamos, Senhor, tudo aquilo que aconteceu durante a semana, as coisas boas, as coisas não tão boas, mas sabemos que para tudo o Senhor tem um propósito. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui com o coração agradecidos diante do Senhor. Recebe, Senhor, o abrir da nossa boca, o levantar das nossas mãos. Que a cada movimento que fizermos seja como um sacrifício, seja como um ato de adoração ao Senhor. Que o Senhor receba, Pai, como um sacrifício e que isso suba as suas narinas como um cheiro suave. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado e o Senhor nos trouxe aqui. Estamos aqui representando as nossas famílias, representando os nossos amigos, aqueles que não puderam, por algum motivo não puderam estar aqui presente hoje. Pai, em nome de Jesus, que esse momento que estamos aqui possa ser transformador, que o nosso coração se aquete, que a nossa alma se aquete, para receber daquilo que o Senhor tem para trazer do céu para nós nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a começar com as palmas que nós temos para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aplauda mais forte o Senhor, Ele merece. Aleluia, quantos vieram adorar o Senhor? Aleluia, glorifica o nome dEle. Cante assim. Jesus, em Tua presença reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso
já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos Só pra te adorar. aqui Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, aplauda o Senhor. Aí do seu lugar, comece a engrandecer ao nome dEle. Comece a falar palavras de amor a este Deus, reconhecendo-o como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Então comece a falar, erga as tuas mãos, feche os teus olhos. Você é livre para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia. Eu poderia estar, diga a Ele, em qualquer outro lugar, tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Como um só corpo, vamos declarar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais, Senhor, estar na tua casa. Diga isso a Ele. Atraído
descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh Senhor, você pode aplaudir a esse Deus? Esse Deus de amor. Aleluia. Aleluia. Esse louvor que nós vamos ministrar agora, ele fala sobre Paulo. Porque Paulo, ele amava a sua vida, ele amava o seu cargo. Ele pensava que ele conhecia a Deus. Mas quando ele conheceu a Jesus de verdade, quando Deus se revelou a ele, tirou as escamas dos seus olhos, ele percebeu a qual Deus ele estava servindo. E ele se entregou totalmente ao nosso Jesus. Então que nessa noite você possa refletir neste louvor. E que nós possamos nos entregar a nosso Deus. De corpo e alma, que a nossa vida não vale a pena. Mas que possamos viver totalmente, exclusivamente para o nosso Deus. Amém. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora Eu posso te posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado,
medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Mais uma vez, e eu estou aprendendo. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Oh Senhor, ensina-nos a estar mais perto de ti. Coloque no nosso coração, ó Pai, um amor consumidor, ó Pai, onde só o Senhor irá nos satisfazer. Aonde iremos entrar nos nossos quartos, fechar a porta e te buscar em secreto. E ali em secreto o Senhor nos se revelará a nós. E ali em secreto o Senhor se revelará a ti. Ouça a voz de Deus falando no teu coração. Fecha a porta do teu quarto e Ele vai se revelar a você, amém? Aplauda o Senhor nesta noite. Aplauda mais forte, igreja. Oh, é para ti, Senhor. Aleluia. Nesse mesmo espírito vamos fazer o nosso decreto, amém? Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos, para quem possa ouvir, é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração, sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais do que vencedores, sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam anunciadas, paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor
enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação, direta e indireta do inferno. Coloque a mão na sua cabeça. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra, e veremos grandes milagres, alcançando os necessitados, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja forte e fervorosa, comprometida com a verdade, se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Declare assim: em 2025, vamos reinar em vida. Mais uma vez, bem forte. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, podemos assentar, amém? Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, igreja. Bom, quero dar as boas-vindas para quem está nos visitando hoje pela primeira vez, para quem está nos assistindo também, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero pedir para você que ainda não fez o seu check-in, que você possa fazer lá na nossa página do Facebook, @Igreja da Fé Cristã. Também nós temos o nosso Instagram, que você possa curtir e compartilhar com as pessoas para que elas possam também estar envolvidas também, amém? Temos o nosso canal no YouTube também, onde tem as nossas ministrações, os nossos cursos que acontecem ao vivo. Que você possa deixar o like, compartilhar, curtir, comentar, se inscrever, ativar o sino das notificações para vocês estarem por dentro de tudo que postarmos, amém? Dia 25, teremos o nosso culto de mulheres, às 8 horas. E teremos nosso encontro dos homens também, às 19h30. Dia 29,
Então, vocês possam estar participando. Eu creio que vocês vão ser abençoados. Os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras, às 8 horas e domingo, às 7 horas. Amanhã teremos o nosso encontro com os jovens, às 18 horas. Um bom culto, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Boa noite, igreja amada. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 4. Vou falar brevemente com vocês a respeito de finanças. Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Amém? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. É claro que quando a Bíblia está falando isso, ela está falando a respeito de todas as áreas da nossa vida. Todas, na área emocional, na área financeira, na área profissional, em todas as áreas da nossa vida. Mas neste momento a gente vai trazer aqui para o contexto de finanças, amém? Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Nós precisamos analisar o nosso coração e enxergar o que existe dentro de nós. O que existe em nosso coração. Se nós temos um coração disposto a adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira, que é uma das áreas que eu ouvi uma vez um certo pregador dizer, que é uma das áreas em que a pessoa por último se converte. Porque muitas vezes ela vem à igreja, ela frequenta a igreja, ela participa das reuniões, ela crê na palavra, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas quando se fala a respeito da área financeira, da vida financeira, aquela pessoa endurece o coração. Então nós precisamos olhar para nós, olhar para o que existe em nosso coração, olhar para que pensamentos temos a respeito disso. A Bíblia fala aqui: o homem que é generoso, a vida do homem que é generoso irá prosperar. Por quê? Porque nós não nascemos para nós mesmos. Você não nasceu para você mesmo. Você nasceu para auxiliar, ajudar a vida de outras pessoas. Ou seja, nós precisamos transbordar daquilo que nós recebemos, porque é desta maneira que a palavra de Deus vai se cumprir sobre as nossas vidas. O que nós lemos aqui em Marcos capítulo 4, versículo 26, primeiro diz assim: e dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Você já parou para pensar nisso? Que durante toda a sua vida, você homem, você mulher, está semeando. Você está plantando sementes durante toda a sua caminhada. E o que você plantar é o que você vai colher. No ano passado, nós declaramos que era o ano da colheita. E teve uma vez uma pessoa que falou: nossa, esse ano eu vou colher muito, eu vou transbordar. Mas não tem como você transbordar, não tem como você colher, se você não aprender primeiro a semear. Primeiro a ofertar. Desde o livro de Gênesis, nós vemos a história de pessoas que separam uma oferta ao Senhor. Nós vemos lá a história de Caim e Abel, e inclusive ali aconteceu o primeiro homicídio. Inclusive ali houve pessoas que tiveram o coração bondoso, um coração pronto a semear, e outro que houve o coração
amarrado, o coração preso. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, amém? Precisamos tomar muito cuidado com o que está no nosso coração, porque a palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou não. Não existe a possibilidade de servir a dois senhores. E por que eu estou falando isso? Porque se o nosso coração está no dinheiro, sinto muito lhe dizer, mas você está servindo a Mamon, e não ao Deus Todo-Poderoso, e não ao nosso Senhor. Voltando ao que eu falei aqui, que a área financeira é a última área que muitas vezes nós nos convertemos. Eu gostaria que você olhasse para o seu coração. Eu gostaria que você avaliasse o que existe no seu coração. Qual é o sentimento que existe no seu coração em relação ao dinheiro? Qual é o sentimento que existe no coração em relação a ofertar, em relação a semear? As portas da igreja só permanecem abertas porque existem pessoas que têm um coração pronto para ofertar, pronto para semear. E é muito importante entender que esse semear, que esse ofertar, é também um ato de adoração a Deus. Amém? Vocês entendem isso? Que ofertar, que semear é um ato de adoração a Deus? Nós vemos que quando Jesus nasceu, o que foi levado a ele? Ouro, incenso e mirra. É bonito, né? Montar lá o presépio, colocar os presentinhos, os reis ofertando, mas não entendeu o que era aquilo. Aquilo significava que, para a obra de Deus continuar, para a obra de Deus ser mantida, é necessário ter pessoas com o coração disposto a ofertar. O milagre da multiplicação aconteceu por quê? Porque Jesus estava ali. Amém, Jesus estava ali. Mas também porque houve um coração disposto a ofertar os poucos pães e os poucos peixes que ele tinha. Então, para que milagres aconteçam, você precisa entender isso. E eu não estou falando aqui daquele que semeia porque quer fazer uma troca com Deus. Eu te dou isso e você me dá de volta aquilo. Não, eu estou falando aqui daquele que semeia por amor, daquele que semeia pelo entendimento de que a sua obra aqui na terra precisa do seu cuidado, precisa do seu dinheiro. Amém? E dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear, que lançou a semente sobre a terra. Pergunte para você mesmo, que sementes eu tenho lançado? Que sementes eu tenho lançado à terra? Pergunte a você mesmo, o meu coração é um coração adorador? É um coração que oferta a Deus? Pergunte a você mesmo, as intenções do meu coração são boas intenções? São intenções de louvor e de gratidão a Deus, de honra a Deus? Ou simplesmente eu oferto porque quero fazer uma troca, uma barganha com Deus? Versículo 27. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Sabe o que significa isso? Você já viu o agricultor semear e ir lá ficar cavando a terra para verificar se a semente está brotando? Isso existe, gente? É possível dessa forma uma semente crescer? Ele tem que descansar, né? E cuidar da terra, tirar ali as ervas daninhas, as pragas. Tem que ir cuidando da terra. Mas ele semeia e permite que a terra por si só frutifique. A terra por si só traga de volta. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. As sementes que você tem lançado durante toda a sua vida vai produzir frutos. E se você não gosta do que você está colhendo, troque as sementes, porque estão sendo lançadas sementes erradas. Entendem isso? Então, descansa, deixa Deus agir. Coloque a semente e deixa Deus frutificar essa semente. Versículo 28. A terra por si mesma produz fruto,
Primeiro surge a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que se enchem na espiga. Ou seja, se plantou uma semente, depois disso vem várias outras sementes, porque a espiga se enche de sementes. Eu não sei quantos grãos tem ali na espiga, mas acredito que deve ser mais de 100. Então você lançou uma semente e tem a colheita de mais. Versículo 29. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Existe o tempo da colheita, seja para o bem, seja para o mal. O tempo da colheita chega nas nossas vidas, porque isso é uma lei, porque isso é um princípio, porque isso é algo que não é quebrado nas nossas vidas. Então, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. Como eu falei no começo, isso está aplicado a todas as áreas da nossa vida. Mas neste momento a gente está trazendo ao contexto da área financeira. E como eu falei, avalie o seu coração. Avalie os motivos pelos quais você está entregando a sua oferta, ou pelos motivos aos quais você não está entregando sua oferta. Permita que Deus se mova no seu coração. Permita que Deus se mova na sua vida. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele precisa ser honrado em todas as áreas, inclusive na área financeira. Confessar Jesus com a boca é fácil. O que é difícil é você confessar Jesus com a boca, mas viver uma vida totalmente rendida aos seus pés, também na área financeira. Amém? Eu convido você a separar a sua semente. Eu convido você a separar o seu melhor ao Senhor. Lembre-se do que nós lemos. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E faça a avaliação do seu coração. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. A palavra de Deus, ela é revelada através do Espírito no seu coração. Que você permita que a voz do Espírito ministre sobre a sua vida e traga as claras sobre você, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa realizar. Amém? O Gabriel está aqui com a maquininha de cartão. Nós temos o Pix ali no telão. Você pode pegar o seu envelope, a sua oferta e fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor nesta noite. Separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Vamos ficar em pé. Estenda suas mãos para cá. Regue sua semente com fé neste momento, amém? Ofertando ao Senhor o seu melhor e fazendo a sua oração de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada semente lançada no Teu altar nesta noite. Nós pedimos em nome de Jesus que assim como nós lemos na Tua palavra, o Senhor faça cada semente produzir fruto. O Senhor faça cada semente multiplicar. É um princípio, Pai.
Nós cremos nesse princípio, nós cremos que o Senhor é bom e nós cremos que em nome de Jesus a nossa atitude de fé nos leva a viver os melhores dias das nossas vidas. Que cada semente que lançamos, Deus, seja em prol do Teu reino, seja em nome de Jesus para alcançar novas vidas. Que cada semente que lançamos, Pai, seja para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Deus, porque em nosso coração existe o desejo de manter a Tua casa, manter o Teu reino. Em nosso coração existe o desejo de cada dia mais buscar a Tua face. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que no meio da Tua igreja existe liberação financeira. Nós cremos em nome de Jesus que aqueles que precisam de um milagre financeiro recebem pela fé em nome de Jesus. Nós cremos que a Tua bondade, a Tua fidelidade, o cumprimento da Tua palavra vai alcançar cada vida aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e a Tua palavra é cumprida para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, abençoado. Amém. O pastor Daniel. Pastor Daniel, meu marido. Oh, glória, né? Vamos orar por ele? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti a vida do pastor Daniel. Nós te agradecemos porque o Senhor vai colocar em sua boca palavras de sabedoria. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor ministra através da sua vida e em sua vida. Que o Teu Espírito tenha liberdade para se mover. Que cada coração aqui esteja aberto, Senhor, para o fluir da Tua palavra, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Que caia por terra toda ação direta ou indireta de Satanás e seus demônios. Que caia por terra, em nome de Jesus, toda mente passiva. Que caia por terra, em nome de Jesus, todo sentimento contrário à palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque os Teus anjos estão aqui acampados. Obrigado porque os Teus anjos estão se movendo, trabalhando a nosso favor. E o Teu Espírito ministra ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Esse é um privilégio de estarmos reunidos na casa do Pai. E mais um culto de sexta-feira. E agradecer a Deus por esse momento de estarmos juntos, para crescermos juntos na graça e no conhecimento. Amém? Agradecer também ao pastor pela confiança. E cremos que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Amém? O tema que eu estudei aqui para a gente falar um pouquinho é sobre ladrões da fé. É um tema sugestivo, onde eles vão aprender um pouquinho sobre fé. E sabemos que tem alguém querendo roubar a nossa fé, alguém querendo tirar a nossa fé. E a fé é um princípio muito importante para a vida do cristão, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vou estar pedindo para estar abrindo as suas Bíblias em João, capítulo 10, versículo 10. Vamos ler junto? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, para as ovelhas, e tenham vida, e vida plenamente, em nome de Jesus. Amém? Então ali está dizendo que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus está dizendo o quê? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida plena. Vida saudável. Jesus está falando isso para nós. Amém? Então o nosso tema hoje é um tema que tem um princípio fundamental que ativa os milagres na nossa vida. A fé, ela ativa aquele milagre que parece muitas das vezes não vai acontecer, né? Que traz o céu para a terra. A fé ressuscita mortos. A fé transforma vidas. Amém?
Vamos lá. A fé é o alicerce da vida do cristão. Sem fé não há relacionamento com o nosso Deus. Sem fé, eu e você não entramos na presença de Deus. Precisamos ter fé. Fé é um princípio fundamental para isso. Não há esperança para os propósitos sem fé. Assim como existem tesouros na terra, a fé é um tesouro espiritual que tem que ser cultivada. Temos que buscar. E nós vamos aprender nesta noite como buscar essa fé, como estar diante de Deus e adquirirmos mais fé, porque fé precisa ser buscada. Porque a palavra de Deus nos ensina que como adquirimos fé, ouvindo o quê? Música mundana? Ouvindo fofoca? Não, ouvindo a palavra de Deus. E aqui estamos nós, e mais uma noite para ouvir a palavra de Deus. Nós não vamos cansar de ouvir essa palavra, porque essa palavra é libertadora. Jesus lá na cruz do Calvário já trouxe a libertação para nós. Em 2025 aqui estamos, para juntos conquistar e ganharmos pessoas para Cristo. Amém? Aí olha para quem está do teu lado e faça a pergunta para ele: quem tem tentado roubar a tua fé? Não precisa responder, só pergunta: quem tem tentado roubar a tua fé, Renan? Nós já sabemos, né? Mas o diabo, ele é um inimigo número 1 da nossa fé. E às vezes ele usa pessoas, as pessoas mais próximas de nós, as pessoas que estão mais do nosso lado, ou motivos, ou situações, ou problemas, ou falta, ou necessidade. Isso daí tem roubado muita fé por aí. Amém? Mas nós cremos que Deus tem uma solução para tudo isso, e nós vamos aprender esta noite. Que nós cremos que Deus vai nos abençoar. O que é fé? Vamos ler no princípio a definição bíblica de fé. Vou pedir para estar abrindo em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ali vai estar a definição de fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. A minha tradução aqui está um pouquinho diferente, mas eu vou ler na minha tradução também. Tá bom? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o princípio básico aqui da fé é certeza, é a confiança. Nós temos que confiar no Deus que temos. Porque a fé você não consegue enxergar. A fé, ela não é sensorial. A fé você não pega ela, você não consegue enxergar ela. Então ela não é sensorial. A fé, ela é uma crença. A fé, ela é a confiança que Deus pode fazer algo sobrenatural. Não é o natural a fé é sobrenatural. Amém? Então a fé não é sentimentos. Então nós não podemos viver somente com aquilo que vemos, ouvimos e sentimos, porque isso pode muitas das vezes nos desanimar. Temos que entender que Deus quer algo sobrenatural para nós. Nós somos seres espirituais que temos que viver através da fé. A Bíblia nos ensina que o justo viverá da fé. Por isso que a Bíblia fala isso. Amém? Então a definição aqui, né, em Hebreus 1:11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E qual é a importância da fé na nossa vida? Como cristão, como pessoas evangélicas, pessoas que estão diante de Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repete comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Deu para entender a importância da fé? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe e a recompensa àqueles que o buscam. Amém?
Então a parte A do versículo fala, bem claro, né? Está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, a base da nossa fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Olha que interessante, eu estava vendo um vídeo há uns dias atrás, né? E esse vídeo, um membro da igreja foi conversar com o pastor. Pastor, eu quero ouvir Deus falar comigo. O pastor pegou a Bíblia, entregou na mão dela, lê a Bíblia. Mas pastor, o senhor não está entendendo. Eu quero ouvir Deus falar comigo audível. O pastor pegou a Bíblia novamente, entregou na mão da pessoa e falou, lê a Bíblia em voz alta. Essa é a maior palavra, é a palavra de Deus. Quando Deus, Ele quer falar conosco, é através da sua palavra. Muito cuidado, a gente crê em profecia, crê em profeta, sabe que Deus levanta pessoas que dedicaram a sua vida em oração, jejum, e traz uma mensagem, traz uma profecia, Deus usa mesmo. Só que muito cuidado, porque a maior profecia está aqui, na palavra dEle. Então a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Amém? Então a palavra de Deus é a nossa base. Fé nas promessas de Deus. Quantas promessas Deus já fez para nós e tem se cumprido? Quantas coisas Deus já falou para você e tem se cumprido? E quantas coisas Deus já prometeu para você que ainda vai cumprir? Amém? Então a promessa de Deus também faz parte da base da fé. E andarmos na direção do Espírito Santo. Muitas das vezes nós tomamos a nossa frente, nós tomamos aquilo que queremos fazer e nunca paramos para perguntar para o Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, estou aqui, dirija-me. Muitas das vezes nós não estamos fazendo isso. Nós estamos deixando Deus de lado. Estamos vivendo a correria do dia a dia. As coisas que estão atropelando muitas das vezes. Nós temos que parar para analisar. E temos fé em Cristo, em Deus. Amém? Então fé é confiança. Repete comigo, fé é confiança em Cristo, em Jesus. Amém? Então eu preciso confiar nele. A fé nos conecta ao sobrenatural, nos faz enxergar além da circunstância. Muitas das vezes nós ficamos muito no raso. Não temos o nosso momento, né? Vocês ouviram, uma das letras das músicas que foi cantado. Nós temos que se trancar no nosso quarto e orar. Buscar a Deus no secreto. Entender realmente por que eu estou aqui. Muitas das vezes nós estamos vivendo, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que você seja uma pessoa diferente aqui na terra. Nós somos pessoas escolhidas. Olha que privilégio, irmãos. Nós somos escolhidos por Deus para fazer a tua obra acontecer aqui na terra. Somos embaixadores de Cristo. E muitas das vezes nós temos negado isso. Temos fugido, né? Como o pastor pregou alguns domingos atrás, falando de Jonas. Estamos sendo fugitivos. E não é isso que Deus quer. Deus quer usar a mim e a você de maneira sobrenatural. Sair do raso, sair do natural. Ter fé nisso, que Deus pode nos usar. E Deus quer nos usar. Amém? Vamos lá então. O diabo, ele utiliza diferentes armas para tentar roubar aquilo que nos aproxima de Deus. Então o diabo, ele joga muitas armas, muitas situações. Vocês lembram quando Jesus foi tentado? O que o diabo tentava fazer para ele? Tirar a identidade dele. Trazer o quê? Uma desconfiança. Trazer a falta da certeza, né? Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se joga daqui, né? O diabo, ele tenta trabalhar nisso. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então a fé, além dela conectar ao sobrenatural, ela faz algo que transforma a vida. Vamos lá analisar os nossos irmãos lá da fé, lá no Velho Testamento. Já pensou? Deus falou para Noé: Noé, constrói a arca, um barco gigante. Já pensou se ele não tivesse fé naquilo que Deus falou para ele?
Ele teve fé. Ele não fez simplesmente por, não, eu tenho fé. E na época não tinha nem chuva. Quanto mais um dilúvio. Né? Se fosse para nós hoje falar de um dilúvio, não, eu duvido. Se não tivesse chuva, então a gente fala, imagina, nem chove. Ainda o nosso tempo ainda está chovendo bem, né? Dá meio umas enchentes aí, né? Mas na época não tinha chuva. Era um absurdo, né? Para falar para o povo lá, não, vai ter o dilúvio. O povo chamou ele de louco. Falou, Noé, você está louco, você está maluco. Não vai vir água, não vai ter dilúvio. E teve. Foi através da fé. Ele construiu uma grande arca. E através da fé ele salvou ele, a família dele e as espécies de animais que foi colocado dentro da arca. Amém? Para nós parecia muito, né? Para o pessoal na época parecia muito loucura, né? Vamos lá, outro. A fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha de fogo, Deus salvou eles, não da fornalha, salvou eles na fornalha. Eles estavam dentro da fornalha, eles tinham fé. Eu não vou adorar um Deus estranho, e se me lançar dentro da fornalha, é lá que Deus vai me livrar. E não foram nem queimados, não teve nem cheiro de queimado. Você vê que através da fé, Deus age no sobrenatural. Amém? Vamos lá, Moisés, quando ele tocou o cajado no mar, o mais fácil Deus mandou ele fazer, vai lá, toca o cajado no mar. Ele tocou o cajado no mar, mas pela fé. E quem fez o sobrenatural foi Deus. Amém? Se você for olhar também, né? O maná descia todos os dias no deserto. O pão que vinha do céu. E a fé, ela está conectada o quê? A confiança. Ela está conectada à confiança. E muitas das vezes a gente entende o que aconteceu ali. Muita gente não tinha confiança naquilo que Deus prometeu. Que todos os dias veria o maná do céu. Menos aos sábados. Na época eles guardavam ao sábado. Só na sexta-feira que era permitido catar um pouco mais de maná. O dobro, né? Para poder ter alimento ao sábado. Então, o que aconteceu? O povo desconfiou e fez o quê? Queria guardar maná a mais. E o que acontecia com esses maná que foi guardado a mais? Apodrecia. O cheiro da podridão, quando passava na porta daquelas pessoas que tinha colocado maná a mais, ela recendia. Quem passasse ali falou, esse daí não confiou em Deus. Você tem confiado em Deus? Você tem tido fé no que Deus tem para a tua vida? Dá um glória a Deus. Que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Depende muito mais de nós do que dele. Nós temos que dar o nosso passo. Pode ter certeza que o que Deus tem para nós é lindo e maravilhoso. Mas nós temos que... Mas também teremos. Jesus falou, tereis dias ruins. Teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Nós também venceremos. A tua casa vai vencer. Você vai vencer. Então, é glória a Deus por isso. Amém, igreja? Vamos lá. A fé, ela é uma matéria-prima que pode reconstruir do nada. Se você não tiver nada e tiver fé, você vai crescer. O pastor costuma dizer, né? Que fé não traz... Aliás, que dinheiro não traz fé. Mas fé traz dinheiro. Interessante, né? E é verdade. Se você tiver fé e confiar em Deus e trabalhar como tudo dependesse de você e 100% como dependesse de Deus, vai dar certo. É uma combinação perfeita. Então, é impossível agradar a Deus sem fé. Vamos lá. Os ladrões da fé, irmãos, eu vou entrar aqui, são 5 ladrões da fé que nós vamos falar essa noite. Tá? O primeiro ladrão da fé é a dúvida. Pega muita gente, não pega? O primeiro ladrão da fé, repete comigo, dúvida. O que a dúvida traz? O que a dúvida rouba de você? A certeza. O que a Bíblia está falando? Que a fé é a certeza das coisas que não são como se já fossem. É a confiança.
Então a dúvida, ela traz o quê? Ela rouba a sua certeza. São coisas que vêm para você para tentar tirar aquilo que Deus quer para você. Vamos falar na área financeira. Eu preciso dizimar, ofertar. Vai faltar o pão de cada dia. Não, eu não vou conseguir pagar aquilo. Gente, é bíblico. Pode deixar, Deus vai cuidar de você. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado do teu povo. Lembra do maná? A confiança. Entender o que Deus quer realmente para a nossa vida. A confiança. Então a dúvida é o ladrão da certeza. A dúvida é o primeiro ataque do inimigo na nossa mente. Ele vai trabalhar na nossa mente. Não vá, não faça, não prega, não ora, não canta, não louva. Lembra de Eva no Jardim do Éden? Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 5. Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus, e tinha feito esta pergunta à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de... Deixa eu tirar o óculos aqui, gente, que está mais longe, dá para me enxergar melhor. Vamos lá. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum das árvores do jardim? Próximo. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É o que Deus sabe, que no dia em que comeres dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A dúvida que a serpente colocou em Eva. Foi uma dúvida para ela poder comer da árvore. E ela comeu, né? Conseguiu enganar. Mas como vencer a dúvida? O ladrão da certeza. Como nós vamos vencer ele? Vamos abrir em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Através do quê? Da palavra. A dúvida você vai vencer através da palavra. Não precisa ter medo, não precisa ter receio. A palavra está aí para tirar as dúvidas, para quebrar a incerteza e para nos dar a convicção das coisas que eu não vejo, mas vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Amém? Esse é o primeiro ladrão da fé, a dúvida. Vamos para o segundo ladrão da fé, o medo. O medo é o segundo ladrão da fé. O medo, ele rouba o quê? Ele é o ladrão da coragem, né? Então o medo, ele rouba a coragem, muitas das vezes, daquilo que você fala: não, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu sei que eu consigo. E o medo vai lá e fala: não vou fazer isso, porque vai faltar aqui, eu vou ter problema ali. Se tiver na direção de Deus, irmãos, pode fazer. Quando Deus te dá a direção, não precisa ter medo. Vamos lá, o exemplo do medo aqui. Vamos abrir em Mateus, do capítulo 14, capítulo 14, versículo 28 ao 31. O exemplo do medo aqui é Pedro. Vamos lá? O Senhor disse: Pedro, disse Pedro, né? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, olha para você, no natural daí, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidaste?
Muitas das vezes Deus tem dado projetos, sonhos para você. E muitas das vezes nós temos feito o quê? Não feito, tendo dúvida, né? Pedro aqui, ele teve fé. Vai dizer que Pedro não teve fé? Ele foi o único do barco que saiu, foi andar na água, né? Teve fé. Mas Jesus, ele considerou Pedro um homem de pouca fé, pequena fé. Então, fé tem tamanho. Depende muito do que eu estou buscando, do que eu estou lendo, do que eu estou me enchendo, do que eu estou ouvindo, do que eu estou analisando, do que eu estou vivendo. Tá? Então o medo é outro ladrão da fé, que ele rouba a coragem. E como vencer o medo? Vamos lá, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Não temas, Deus é contigo, Deus é com você. Aquele momento que você parece que a angústia chegou, parece que não vai passar, parece que tudo está dando errado na sua vida, parece que o mundo inteiro está contra você. Não temas, eu sou contigo, diz a palavra do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior aquele que está na tua vida, que está te governando, que está te abençoando, do que aquele que está no mundo. Então você é uma pessoa mais que vencedora. Amém? Não temas. Então, como vou vencer o mundo? Firmando-se na palavra dele. Amém? E confiando que Deus está no controle. Sim, Deus está no controle do nosso barco. Deus está no controle de toda a nossa vida. Muitas das vezes nós esquecemos de buscar a Ele, de estarmos junto dEle. Mas Ele está no controle de tudo. Amém? Então, a primeira foi dúvida. A segunda foi o medo. O terceiro ladrão da fé é a ansiedade, né? Quantos nessa época de agora estão ansiosos? Tudo para nós é ansiedade, tudo para nós é correria, né? Então, quem é o ladrão da ansiedade? Ele rouba o quê? Ele rouba a nossa paz. E quem é a paz para você? A Bíblia fala que Jesus é o príncipe da paz. A paz é o próprio Jesus. Já pensou? A ansiedade roubando Jesus da sua vida? Roubando a tranquilidade, né? O que é, né, ansiedade? É antecipação do futuro. Olha, a ansiedade faz antecipar problemas que nem aconteceu. Ai meu Deus, daqui 3 meses eu tenho que fazer aquilo. Ai, daqui 10 dias eu tenho que pagar o aluguel. Daqui 5 dias eu tenho... Gente, a Bíblia nos ensina a viver um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lógico que temos que ser pessoas sábias, bons administradores de tudo aquilo que Deus deu para nós administrarmos. Porque Deus tem dado coisa para nós administrarmos. E nós, como os filhos de Deus, temos que administrar da melhor forma possível. Amém? Então a ansiedade é o ladrão da paz. Vamos dar um exemplo aí em Lucas 41. Vamos falar de Marta, que ela estava preocupada com as coisas, né? Lucas 41. Desculpa, Lucas 10, 41, perdão. Vai achar aí, né? Lucas 10, 41. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Amém? Então ela estava preocupada, inquieta com tudo o que estava acontecendo à sua volta. E a Bíblia fala ainda que Maria estava no que era certo. Não está dizendo aqui que Marta, que é errado fazer as coisas. Está dizendo que o momento ali era para aquietar, ouvir o que Deus tinha para falar. E muitas das vezes nós não estamos nos aquietando.
estamos muito ansiosos, estamos muito preocupados com o que vai acontecer, com o futuro. Olha lá atrás, na cruz do Calvário, Jesus já venceu a luta por você. Você tem que confiar, você tem que se entregar, você tem que entender que Deus tem propósito para você e você vai vencer. Não se preocupar, não estar ansioso. E como vencer isso? Vamos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Como vencer a ansiedade? Não andeis ansioso por coisa algumas, mas em tudo por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresenta os seus pedidos a Deus. Irmão, você tem colocado diante de Deus os seus pedidos? Tem colocado diante de Deus as suas situações? Muitas vezes a gente coloca para vizinho, para parentes, para aquelas pessoas que não podem nos ajudar. A Bíblia fala colocar algumas, aquela maior só, ou aquela que está mais me incomodando? Não, toda a sua ansiedade, todas as suas, em oração, em súplica, diante de Deus. Se você estiver passando por algum momento que não está te dando conforto, coloca diante de Deus. Vamos dizer assim, o caso da Isa e o Du, vai estar casando. Tudo que eles precisam é colocar diante de Deus. Tá chegando, hein? Oh, glória! Tudo diante de Deus, porque Ele vai te ouvir. Ele sempre está à porta para te ouvir. Então, nós precisamos se prostrar e colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade. Amém? Então, trazendo todas as nossas necessidades a Deus em oração e súplica. Esse daí foi o terceiro ladrão da fé, a ansiedade. O quarto ladrão da fé, vozes contrárias. O que a vozes contrárias faz? Ela faz nós mudarmos de direção. As vozes contrárias roubam a nossa direção. Coloca nós em situações, muitas das vezes, que nós temos o caminho a seguir, aí vem alguém e fala A, outro fala B, outro fala C, você fala, nossa, é mesmo, né? Não está dando certo, vou fazer outra coisa. Você está ouvindo a voz certa? Está ouvindo a voz do Espírito Santo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 13, versículo 31 a 33. Números 13, 31 a 33. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles responderam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que havia espiado e disseram: a terra que percorremos para espiar, devera os que nele vivem, todos os que vimos são grandes estatura, têm grande estatura, são gigantes. Vimos também os nefiles, isto é, os anaquins, diante de que parece gafanhoto aos nossos olhos e a deles, que eles pareciam gafanhoto diante deles. Então, aqui nós estamos falando dos 12 espias, os 12 espiãos que Moisés mandou para a terra prometida. E desses 12, gente, 10 trouxe um relato negativo. Quantos estão à tua volta que tem trazido relato negativo para a sua vida? E você às vezes está ouvindo fofoca, mentira, inveja, engano. E eles trouxeram aquilo que os olhos viram. Mais 2, Josué e Caleb, trouxeram relatos positivos. O que eles falaram, Josué e Caleb? Não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, os frutos lá tem que carregar nas costas, a terra é linda, ali é o que Deus nos prometeu. 2, você vai ficar com quem? Com os 10 que trouxe a notícia ruim para você? Ou com os 2 que trouxeram a boa palavra, a boa semente e plantou no teu coração? Então tomar cuidado, porque muitas das vezes o conselho para quem você está pedindo são pessoas que não querem ver o teu bem.
Muito cuidado, que muitas das vezes você se expõe a sua vida para pessoas que não estão querendo que você cresça. Vozes que estão trazendo confusão na tua vida espiritual, no teu relacionamento, na tua vida conjugal, na tua vida material, no financeiro e no geral. Então ouça a voz daqueles que vão procurar pessoas. O pastor costuma dizer que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Com quem você tem andado? Com aquela pessoa que só fala piada, aquela pessoa que só faz coisas que não agrada a Deus. Então muito cuidado com isso. Aonde você estiver, no seu trabalho, na escola, no seu bairro, aonde você estiver, cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado o que você tem ouvido. Então nós, como cristãos, temos que entender que a voz contrária, não podemos ouvir ela. E como vencer a voz contrária? Vamos abrir em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Provérbios 13 e 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábios, mas o companheiro do tolo acaba mal. Então temos que andar com quem? Com o tolo? Não. Temos que andar com os sábios, com pessoas que nos dão conselhos que é frutífero, pessoa que nos dá conselho que vai trazer algo para a nossa vida. Então, esse é o quarto ladrão da fé, né? Vozes contrárias, que tira nós da direção correta. Quinto ladrão da fé, o cansaço espiritual. Então, muitas das vezes, nós na nossa caminhada cristã, nós cansamos espiritualmente falando. Ah não, é tudo igual, é tudo isso que está acontecendo. Cansamos. E o cansaço espiritual, ele é o ladrão da perseverança. Quando estamos cansados, nossa fé enfraquece. Vamos dar um exemplo aí, em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 4. 1 Reis 19, 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia um gesta. Sentou-se debaixo e orou. Pediu a morte. Já tive a bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que coisa interessante. Elias enfrentou os profetas de Baal. Ele foi lá, orou, Deus consumiu o holocausto, Deus fez tudo ali, e eles mataram o profeta de Baal. E depois veio uma ordem de Jezabel. O que aconteceu? Ele ficou com medo. Ele fugiu. Então muito cuidado com o que o inimigo está tentando muitas vezes trazer para você. Elias, após a vitória sobre o profeta de Baal, ele fugiu. Gente, Deus estava com ele. Ele não precisava ter fugido, né? Só que ele estava esgotado espiritualmente falando, porque ele acabou de sair de uma batalha, acabou de sair de uma guerra, e já vem a ameaça de morte, né? E vocês conhecem a história, né? Que o corvo alimentou ele, depois ele teve um sucessor, amém? Então Elias foi um grande profeta de Deus. E como vencer o cansaço espiritual que vem todos os dias? Vamos abrir em Isaías, no capítulo 40, versículo 31. Mas aquele que espera no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não fica exausto, anda e não se cansa. Mas temos que fazer o quê? Confiar no Senhor, fé.
A confiança é fé no Senhor. Temos que confiar no Senhor. Muitas das vezes, a nossa confiança é abalada por qualquer ameaça, por qualquer coisa que o diabo coloca contra a nossa vida, a nossa fé é abalada. Temos que confiar. A palavra do Senhor nos diz isso. Confiar no Senhor, porque Ele vai renovar as nossas forças. Quando você vê que espiritualmente você está cansado, fala: Deus, eu estou aqui para ser renovado. Eu preciso ser renovado dia a dia. Dobre o seu joelho, põe a cara no pó e fala: Deus, eu sou teu filho, sou teu servo. Eu preciso de ti na minha vida todo o tempo. Não consigo andar e caminhar sem o Senhor. E pode ter certeza que Deus vai renovar a tua força. Você vai caminhar, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Nós vemos, então nós aprendemos, né, sobre que o primeiro ladrão da fé é a dúvida, o segundo ladrão da fé é o medo, o terceiro ladrão da fé é a ansiedade, o quarto ladrão da fé é a voz contrária, o quinto ladrão da fé e o último, né, é o cansaço espiritual. Mas daí a gente fala: mas como que eu vou proteger a minha fé? Eu consigo proteger a minha fé? Sim. Eu vou falar o versículo aqui, vocês podem anotar para ler na casa, só para a gente adiantar aqui, tá bom? Romanos 10:17, a palavra de Deus fala, né? Ouvir a palavra de Deus diariamente. Você vai proteger a sua fé ouvindo a palavra de Deus diariamente. Toda vez que vão dar o recado aqui, né? É falado o quê? Para você ouvir pelo menos 1, 2 ministração, 3 por semana. É isso. É ouvir a palavra de Deus através da ministração, ler a palavra de Deus, o plano de leitura. Isso é parte. Amém? Então, ouvir a palavra de Deus diariamente. E Mateus 26:41 fala: vida de oração constante. Eu só oro quando preciso. Eu só oro quando eu estou com algum problema grande. Aí fica difícil, irmão. A sua vida de oração tem que ser uma vida de oração constante. Eu tenho que orar todo dia. Lembra Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. E quando foi lançado na cova dos leões, o que aconteceu? O leão fez jejum, né? O leão não devorou ele. E falando em jejum, Mateus 17:21, jejuar para fortalecer o espírito. Em Hebreus 10:25 nos ensina comunhão com os irmãos na fé. Olha que interessante, como proteger a nossa fé, gente. Amém? E no Salmos 91, declarar a palavra sobre a nossa vida. Davi falou: mesmo se eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Declarar a palavra sobre a nossa vida. Temos que aprender a declarar a palavra em tudo que vamos fazer. Em tudo que temos que fazer, a palavra de Deus tem que ser declarada na nossa vida. Esse daí é como proteger a nossa fé. A fé precisa ser alimentada todos os dias, sem exceção. Todos os dias temos que alimentar a nossa fé. Assim como o corpo precisa de comida, o espírito precisa da palavra. O pastor, ele costuma dizer, né, que ele sempre conta uma ilustração, que tinha um homem que sempre acertava o cachorro que vencia a briga entre cachorros. E a pessoa chegou no homem e perguntou: como você sabe que é o cachorro branco que vai ganhar ou se é o marrom? Ele falou: é fácil. Quando eu quero que o branco ganhe, eu alimento mais o branco, o marrom eu deixo sem comer. Aí eu sei que o branco está mais forte. E quando eu quero que o marrom o marrom ganhe, eu alimento mais o marrom e não alimento o branco. Então ele sabia. E o que você tem alimentado mais? Aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, ou a fé, que é o sobrenatural de Deus? Você pode ter certeza, irmãos, que hoje nós vamos mudar a nossa vida. Porque vamos aprender, estamos aprendendo a alimentar mais a nossa fé. Vamos colocar a nossa fé mais em evidência, em prática. Vamos mudar a nossa história de vida através da fé. Quando alimentamos a fé, pode ter certeza que não vai ter barreiras para você. Deus vai romper, você vai romper em fé
toda a sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus, entender o que Ele quer. Amém? O resultado de uma fé protegida, quando você consegue proteger a sua fé, o resultado, Marcos 11, do 23 ao 24, ele fala, milagres acontecem. Pode ir anotando aí, tá, gente? Números 23, 19 fala, promessas se cumprem na sua vida. Olha, quando você tem uma fé protegida, o que vai acontecer? As promessas se cumprem na nossa vida. Quando eu tenho uma fé protegida, em Filipenses 4, 7 fala, a paz governa o coração. Em 1 João 5, 4, né? Bom, pode abrir em 1 João 5 e 4, esse a gente vai ler. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, nós somos nascidos de Deus. Deus nos fez a imagem, semelhança dele. Então você é nascido de Deus. Então nós vamos vencer o mundo. Amém? É esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Então, 1 João 5,4, vitória espiritual são conquistas. E Hebreus 11,6, Deus se manifesta em nossas vidas. Amém? A fé é o nosso maior tesouro, mas o inimigo fará de tudo. Pode ter certeza, o inimigo vai fazer de tudo para roubar a tua fé. Ele vai usar esses 5 ladrões de fé para te roubar. Para deixar você desanimado, com medo, com dúvida, com ansiedade, com vozes diferentes, ouvindo, né? Com cansaço espiritual. Mas Deus, Jesus falou, eu vim para que você tenha vida, e tenha com abundância, plenamente, conquistas. Amém? Então, eu creio, né? Que nós não vamos mais permitir que a dúvida, o medo, a ansiedade, as vozes contrárias ou o cansaço espiritual tirem que Deus já plantou no nosso coração. Gente, se alguém tiver com caneta, marca isso, tá? A fé não limita o teu Deus, e o teu Deus não limita a tua fé. Olha como é importante isso. Nós ouvimos lá a fé do tamanho do grão de mostarda. É o grão mais pequeno do mundo, o grão de mostarda. E ele dá uma árvore gigante, né? Mas é pequenininho. Mas se a sua fé for igual a um grão de mostarda, você vai romper coisas que você nem imagina. Você vai aprender a falar coisas que a tua língua, através da tua língua, você vai abençoar vidas. Você vai orar por pessoas. Você vai ganhar pessoas para Cristo. Você vai ver pessoas sendo curadas. Você vai ver pessoas através de sua vida sendo salvas. Você vai ver através de sua vida você rompendo em todas as suas áreas da sua vida. Não vai ter problemas que vai te trazer medo, que vai atravancar a sua vida. É através da fé. Amém? Então repete comigo. A fé não limita o teu Deus, o meu Deus. E o meu Deus não limita a minha fé. Amém? Quero chamar o grupo de louvor. Já está encerrando já, tá bom, igreja? Eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Nós vamos declarar o que o apóstolo Paulo falou. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo falou? Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 7. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Amém? Vamos repetir? Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então a fé não pode ser jogada fora. A fé é o nosso sustento.
A fé é o que tem trazido para nós um ânimo, a alegria do Senhor. Ela é a nossa força. E através da fé, você vai romper, vai crescer na tua vida. Eu creio que muitas das vezes você pensa, estou tão desanimado, eu não sei mais nem se eu vou para a igreja, não sei mais nem se eu quero ser evangélico, não sei mais nem se eu quero ficar firme na presença do Senhor. Gente, o que Deus quer é você na presença dEle, todos os dias da sua vida, para combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Amém? Bom, a gente vai ouvir a estrofe, a primeira parte, a estrofe, depois eu dou uma continuidade, tá bom? Feche os seus olhos, igreja. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Irmãos, eu convido você a colocar a mão no teu coração agora e rejeitar aquilo que tem roubado a tua fé. É o medo, é a dúvida, é as vozes estranhas que estão vindo falar. Ora, conversa com Deus. Não deixe esse ladrão tirar a certeza do firme fundamento que é a fé em Deus, que é a fé no Filho de Deus, que um dia veio na cruz do Calvário, entregou a sua vida por você, por mim, por nós, e morreu na cruz para que possamos hoje ser livres, ser salvos. Amém? Entenda uma coisa, irmãos, o céu, ele não se move pela sua necessidade, o céu se move através da sua fé. Você quer mover o céu? Coloca a tua fé em prática. Não deixe o inimigo trazer picuinhas na sua vida. Amém? Coloca a mão no teu coração e ore enquanto o louvor continua cantando. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu oro pelo teu povo. Eu oro por cada um que aqui está, aqueles que estão na sua casa. Que o Senhor possa vir de encontro a cada necessidade do teu povo, Pai. Eu coloco diante de Ti, ó Pai querido, o coração de cada um. Que eles possam romper em fé, Senhor. Que a dúvida,
que o medo, que a ansiedade, que as vozes estranhas ou o cansaço espiritual, que são ladrão da fé, neste momento nós declaramos que caia por terra e que cada um que aqui está saia diferente, que eles possam vencer, que eles possam conquistar através da tua palavra, Pai, que eles possam ouvir mais o que o Senhor quer por eles, que eles possam mais ouvir a tua voz, que eles possam aquietar o seu coração e romper nas suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isso é fé, igreja. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Amém, igreja. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vão para casa rompendo em fé e cremos que Deus é por nós. Nada e ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amém.